Olá, sejam todos muito bem-vindos. E na live de hoje eu vou trazer o seguinte tema. Você ainda tem medo de receber reservas por fora do Airbnb? Então você é aquele tipo, né, de anfitrião, né, que é desconfiado, que acha que receber reservas de forma direta não é tão seguro, né? Então por conta disso, né, você talvez não venda quanto gostaria, não atinge os resultados que gostaria. Então eu quero trazer um pouquinho dessa informação de hoje, né, para que eu possa estar te ajudando, que eu possa estar melhorando a tua percepção, né, em relação às vendas do teu meio de hospedagem, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre a nossa live de hoje, né? O tema da live de hoje é exatamente esse, live número 24. Você ainda tem medo de receber reservas por fora do Airbnb? Então vamos lá, eu quero tratar um pouco desse tema porque ele é muito importante, principalmente agora na baixa temporada. Você que sempre opta pela segurança, você que é aquela pessoa, né, muito desconfiada, né? É normal, porque o meu imóvel, quando eu adquiri ele, foi através de muito esforço. Às vezes foi um FGTS, que eu, cara, trabalhei tanto tempo, né? Então usei meu FGTS, paguei. Então eu tenho um certo apreço por ele, né? Eu tenho um certo, digamos, eu tenho um certo zelo pelo meu imóvel. Então, Lagreca, eu gosto do seguro porque o seguro ele me protege, né? De eventuais, né, sinistros, danos, enfim, eu gosto do seguro. Beleza, concordo plenamente com tudo que você está dizendo. Só que existem muitas coisas que são, digamos que, irracionais. Por que irracionais, Lagreca? Porque eu vou trazer vários pontos aqui, né? E talvez você chegue nessa conclusão. Pô, é verdade mesmo, o que você está falando faz total sentido. Esse meu apreço, né, digamos assim, essa minha super zelo, super proteção pelo meu imóvel acaba me atrapalhando, né? Às vezes eu não consigo ter os resultados que eu gostaria de ter com o meu imóvel por conta desse excesso de proteção, digamos assim. Mas antes de eu começar a descer um pouco mais a fundo, né, no tema, eu queria falar o seguinte para você. Existem três tipos de anfitriões, tá? Existem três tipos de anfitriões, na minha visão. Primeiro tipo de anfitrião é aquele anfitrião esporádico. É aquele anfitrião que aluga no carnaval, é aquele anfitrião que aluga nas férias de julho, é aquele anfitrião que aluga no Réveillon, Natal, Réveillon. Então, esse tipo de anfitrião é aquele anfitrião que realmente ele busca uma segurança. Por quê? Porque ele aluga, tipo assim, esporadicamente. É uma vez na vida, outra vez na morte. É muito raro. Ele não aluga constantemente. Então, consequentemente, é normal a gente entender que ele busca por uma segurança. O segundo tipo de anfitrião é aquele tipo de anfitrião assim, vez em quando. O que é vez em quando? É tipo assim, eu tenho meu imóvel, eu gosto do meu imóvel, só que eu alugo ele 2 vezes por mês para pagar as contas que não sobrem, né, nas minhas costas, não saiam do meu bolso, mas ao mesmo tempo eu posso usufruir o imóvel. Tem anfitrião que é assim. Então é aquele anfitrião que é assim, de 4 finais de semana ele aluga 2 e usa 2. Ou ele aluga, sei lá, vários meses, depois ele passa vários meses usando. Enfim, ele aluga, óbvio que se sobrar uma rendinha boa, mas também se não sobrar, a pessoa está tranquila também, que o foco principal dessa pessoa é tipo assim, eu quero alugar, né, para que o condomínio, que as despesas, o IPTU não sobre do meu bolso. Tá tudo bem. Outro tipo de anfitrião é o anfitrião profissional. Esse cara aí, ele é o cara que aluga sempre. É o cara que vive disso, é o cara que administra, é o cara que tá, tipo assim, no jogo. É o cara que tá nas trincheiras. A pessoa, né? O homem ou a mulher que está nas trincheiras. Então a pessoa vem ali, ó, trabalhando para sempre rentabilizar mais, né? Tá sempre buscando inovar, né? Se diferenciar, estuda sempre, né? As estratégias das plataformas, está sempre acompanhando perfis de vários especialistas. Beleza. Por que eu falei isso? Porque o anfitrião, o primeiro esporádico, tudo bem ele querer se manter seguro, porque é vez em quando. Tá tudo bem, não vai fazer diferença nenhuma. Já o de vez em quando, pode ser que comece a impactar as vendas dele. Isso impacta diretamente no número de reservas que ele vai receber, porque ele espera que vai vender, por exemplo, 6 diárias do mês, 8 diárias do mês, e aí acontece de às vezes ele não vender por conta dessa segurança, por conta desse seguro. E o profissional nem se fala. Esse cara aí que vive disso, principalmente quem administra, quem ganha em cima, né, de outros proprietários, no caso, são administradores, você como administrador de imóvel pode ter o seu e administrar mais alguns, você precisa de quê? De rotatividade, beleza? E aí sempre acontece aquela dúvida na minha cabeça, né? Sempre para aquela dúvida na minha cabeça.
Eu vou ficar desprotegido, Lagreca? Quer dizer que se eu alugar o meu imóvel, eu sem seguro, eu alugar por fora da plataforma do Airbnb, significa dizer que eu vou ficar desprotegido? Não, não necessariamente. Outra pergunta também que sempre vem na cabeça de vocês: e se o hóspede danificar alguma coisa? Né? Porque primeiro ele fala assim: vou ter seguro ou não vou? Beleza. Eu já fiz a opção aqui, mais ou menos, já estou entendendo, né? Vou destrinchar um pouco mais. E a próxima pergunta aí: se ele danificar alguma coisa? Né? E ele danifica, como é que eu faço para cobrar isso? Como é que eu vou ser ressarcido sobre isso? Próximo ponto também que eu queria perguntar para você, né, diante desses questionamentos, né, em relação a você ficar desprotegido ou não, eu quero trazer uma pergunta que te faça refletir. Porque aqui eu não sou o dono das respostas, eu não sou o dono da verdade. Eu trago, né, muitas coisas do que eu vivi e vivo, né, empiricamente, né, que eu vivo no dia a dia, que eu vivo na prática, e eu quero também fazer com que você pense. Por quê? Porque não existe uma receita de bolo. Isso aqui é um canal de estratégia. É para você aprender a vender. Não é para você aprender a apertar botão no Booking, aprender a apertar botão do Airbnb. Não. Isso aqui é um canal de estratégia. Então, para isso, eu preciso fazer com que você pense. Porque nós estamos num segmento que é completamente dinâmico. A gente tem um excesso de oferta, uma baixa demanda, tudo muda o tempo inteiro, né? As estações, os meses, as coisas vão mudando e a gente tem que acompanhar esse ritmo. Então, o negócio é muito dinâmico. Então, você tem que estar pensando em estratégia o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou direcionando o caminho do barco. Ou seja, às vezes é para a esquerda, às vezes é para a direita, às vezes eu restringo mais, às vezes eu flexibilizo, às vezes eu faço isso, às vezes eu faço aquilo. Então, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: diante dessas proteções que muitos de vocês têm, né, me diga uma coisa, você está satisfeito com o volume, né, digamos, as expectativas que o teu meio de hospedagem, de vendas, de volume de reservas, está atendendo às tuas expectativas? Você está satisfeito com o volume? Esse é o primeiro ponto. Aí você vai falar: pô, Lagreca, poderia melhorar, eu poderia vender mais, eu estou entrando numa baixa estação, eu sei que a demanda vai cair, a minha região é muito concorrido. Aí eu te faço pensar nesse primeiro ponto. Ou seja, está satisfeito? Está atendendo às suas expectativas? Próxima pergunta. Você acredita que o seu meio de hospedagem tem chance, tem o potencial de fazer mais dinheiro, de você ganhar mais dinheiro? Você acredita nesse potencial? Aí você: pô, Lagreca, acredito. O meu meio de hospedagem, pô, tem total condições de me trazer mais grana. Beleza. Então, essas duas perguntas vão balizar um pouco do seu pensamento, do que a gente vai discorrer aqui na live. Por quê? Porque dentro das ações, do que você pensa, né, da forma que você pensa, vai refletir diretamente nas suas estratégias. Então, pense o seguinte, que algumas vezes, alguns dos nossos pensamentos trazem um certo excesso de proteção. E eu vou começar a falar exatamente sobre esses pontos, que dentro deles engloba-se o seguro. O seguro é, na minha visão, um excesso de proteção. Ele é bem-vindo, mas em muitas situações ele é um excesso de proteção, por favor, eu vou te mostrar. Então, primeiro ponto, né, que atrapalha nossas vendas, né, que são os excessos de proteções, digamos assim, né, não é só o seguro, existem outras maneiras também que a gente cria. Primeira maneira, distribuição. Quando eu penso que eu só posso vender pela Airbnb por conta do seguro, e eu não estou com o volume de reservas que eu gostaria, e acho que o meu meio de hospedagem poderia ganhar mais, eu acabo não distribuindo. Dentro do que eu ensino, dentro do método de hospedagem lucrativa, existem 9 pilares. Um dos 9 pilares chama-se distribuição. Ou seja, se eu não estou satisfeito com o volume de reservas que eu tenho que estar em mais vitrines. Eu tenho que estar na Booking, eu tenho que estar no VRBO, eu tenho que estar no Temporada Livre, eu tenho que estar nos canais onde o meu hóspede está. Eu tenho que estar presente lá. Então, se eu só vendo por conta do seguro, a única plataforma que tem seguro é a Airbnb. Então, significa dizer, tipo assim, eu vou colocar todas as minhas fichas aqui e se eu não vender, vai ficar aqui. E ponto. Então, o primeiro ponto, essa proteção está atrapalhando a sua distribuição. Segundo pilar que isso impacta também é o pilar em relação à política. Quando você é muito rígido, né, ou seja com as suas políticas, seja com a cobrança do seguro, você se protege demais, o que é que eu digo? Quanto mais eu me proteger, eu estou criando uma barreira na frente do meu hóspede. Eu estou criando um muro, eu estou criando um obstáculo para ele estar, né, passando por cima desse obstáculo. Então, as políticas está sendo, né, diretamente, é um dos pontos que geram esse excesso, né, de proteção e, obviamente, você está criando uma barreira. Tá? Então, você sabe que isso também se torna barreira. Porque a política está também, digamos assim, que, entre aspas, diretamente ligada ao seguro. Então, na minha política, eu só aceito reserva por seguro. Entende? Então, isso é um ponto.
Próximo ponto, que também inibe, né? É o excesso de proteção. Ah, eu vou deixar meu pagamento todo por conta da plataforma. A plataforma que se encarrega por isso. Eu não gosto de cobrar, eu vou ter muito trabalho, então eu acho mais seguro a plataforma cobrar, porque é ela que se resolve com o hóspede. Beleza. Então, esse excesso de proteção faz você ter menos formas de pagamento. Então, o que eu estou mostrando até aqui agora são as barreiras, né? O que acontece de ruim com excesso de proteção. O excesso de proteção atrapalha a tua distribuição, porque você só vende pela Airbnb porque tem seguro. Então, atrapalha o pilar de distribuição. O excesso de proteção também atrapalha o pilar de política. Principalmente que eu estou entrando numa baixa temporada, eu tenho que o quê? Eu tenho que me desarmar. Por quê? Porque o fluxo está baixo. Todas as regiões a demanda vem caindo, com exceção dos destinos de serra, os destinos que são mais procurados no friozinho, tipo Campos do Jordão, período, geralmente destinos mais de serra. Então você entende que você precisa se desarmar. Isso é um excesso de proteção. Próximo ponto, forma de pagamento. Deixa que a forma de pagamento fica por conta da empresa, porque eu não quero me envolver. Então, estou me protegendo também. E aquilo, eu estou o quê? Diminuindo a minha demanda. Eu estou diminuindo a minha demanda. E o próximo ponto, em relação ao seguro do imóvel, que é exatamente o tema central dessa live. Que o seguro do imóvel é o quê? Ah, só recebo reserva pelo Airbnb. Olha quantas proteções você cria. E aí, eu fiz a pergunta anterior a chegar nesse ponto. Você está satisfeito, ou seja, o seu imóvel atende às suas expectativas? Você acha que o seu imóvel está trazendo, né, o volume de reservas que ele poderia trazer? Esse é o X da questão. Por isso que a gente tem que começar a pensar no seguro de uma forma diferente. A gente tem que começar a olhar o seguro por uma outra forma. Por quê? Eu fiz uma live, né, falando sobre vários erros de pensamento. Então, dentro desses erros de pensamentos que nós temos em relação ao seguro, eu tenho o viés da disponibilidade. Porque todas as vezes que você quer vender, você acha que baixando o preço no Airbnb, as coisas vão melhorar. Mas às vezes não vão melhorar. Pelo contrário, você vai vender o mesmo que você vendia, às vezes com a margem até mais baixa. Não, às vezes não precisava baixar. Por quê? Porque o volume, né, de entrega de reservas pela plataforma, talvez ela bateu o limite da região. Como assim, Lagreca? Às vezes, a gente tem uma demanda, por exemplo, de 100 pessoas interessadas em ir para a tua cidade. Eu tenho 100 pessoas que estão querendo ir para esse destino. Tudo bem. Das 100 pessoas, eu tenho público de hotel, tenho público de pousada, tenho público de casa temporária, tenho público de apartamento, tenho público de flat, tenho público de hostel, tenho público de camping. Eu tenho vários públicos dentro dessas 100 pessoas. Então, nem todo mundo que está indo para o destino é um público potencial para você. Não é um público potencial para você. Então, vamos botar que desses 100, aí você tem uma casa temporada, geralmente em grupos representam 10%, né, da demanda de um destino. Então, de 100 pessoas que estão indo para a tua cidade, apenas 10 são clientes potenciais para você, que você vai disputar com seus concorrentes. Você vai disputar ali na região. E aí, desses 10, você consegue pegar uma reserva, 2. É mais ou menos assim que funciona o jogo. Ou seja, a cada 100 pessoas, 2% viram reservas, ou seja, das pessoas que estão ali, eu consigo converter 2%, que entram na minha página e tal. Então, você vai entender que o funil é muito estreito. O funil é muito estreito. Então, às vezes, através do viés da disponibilidade, de um erro de pensamento, todas as vezes, você quer sempre fazer as mesmas ações. Ah, não, baixa o preço do Airbnb, coloca uma promoção que vai funcionar, a parada vai funcionar. E não vai. Outro ponto também, que é um outro erro de pensamento. Quando muita gente começa a afirmar algo, a gente começa a achar que aquilo é verdade. Então, por exemplo, eu tenho pessoas do meu ciclo social, pessoas talvez da minha confiança, talvez que eu admiro por algum motivo. Aí ele comenta: não, um amigo meu alugou o flat dele pelo Instagram, alugou o flat dele pela Booking. Meu amigo, o hóspede detonou tudo, acabou com não sei o que, esse negócio de Booking não serve pra porra nenhuma, Instagram não serve pra porra nenhuma. E a pessoa começa a levar aquilo como uma verdade. A pessoa começa a achar aquilo como uma verdade. Por quê? Porque ela fala assim: não, aquela pessoa da minha confiança, ele já falou aquilo. Então, se 50 milhões de pessoas afirmarem uma bobagem, uma besteira, não significa dizer que aquilo se torna uma verdade. E nunca vai se tornar. Por quê? Não é porque todo mundo afirma isso. Então, você tem que entender o seguinte, que geralmente começa com aquela história assim, ó: aconteceu isso com um amigo meu. Pronto. Aí o cara toma aquilo como uma verdade incontestável. E eu tô falando isso porque o meu pai é assim. Se tiver alguém do ciclo social dele ali que ele admira, que o cara é empreendedor e tal, aí o cara falar alguma coisa que ele, cara, isso é verdade mesmo. Pronto. Ele tomou aquilo como verdade, ele vai
proliferar aquilo para os 4 cantos, dizendo que aquilo é verdade, sem nem saber o que aconteceu. Ou seja, ele só escutou o grito ali, o zum, e ele replica para todo mundo, como, sabe? É tipo aquele telefone sem fio. Então, assim, não acredite nessas. Não é porque uma pessoa teve uma experiência ruim, que a gente também tem que entender ao certo o que aconteceu, né? Ou seja, se você escutar tudo isso, não significa dizer, né, que você tem que levar isso ao pé da letra. Então, às vezes, as pessoas estão falando, mas às vezes a história nem é como a pessoa contou. Então, é o outro viés de pensamento. Próximo dele, falsa causalidade. O viés de falsa causalidade, o que é? É quando a pessoa faz assim, todo hóspede que chega pela Booking é mal educado. Isso é falsa causalidade, porque esse hóspede poderia ter chegado também pelo VRBO, poderia ter chegado pelo próprio Airbnb. Mas aí, porque aconteceu da Booking, um destino aconteceu, pode acontecer. Só porque veio pela Booking, pronto. Aí você teve um problema com aquele cara da Booking, e você acha que todos os hóspedes que vêm pelaquela plataforma, que são gênios, são filhas de uma puta. Aqueles caras ali não prestam para nada. Aqueles caras ali só não servem para nada. Aí você já exclui aquele canal porque você toma isso como uma verdade. Isso não é uma verdade. Você tem que entender que isso é um viés de pensamento que você está enveredando no caminho errado. Próximo ponto. A gente tem aversão à perda. As pessoas sentem muito mais a perda de algo do que o ganho. Então, por exemplo, você teve o ano inteiro e não teve problema nenhum. Problema nenhum. Você ganhou, foi tudo bom. Sei lá, seu meio de hospedagem ele deixou líquido, sei lá, R$3.000 todos os meses. No final do ano você botou 36 mil líquido no bolso, você está felizaço. Mas quando aconteceu uma reserva em fevereiro, teve um problema. Aquela perda para você é tão grande que ela dói muito mais. Você perdeu, sei lá, perdi R$1.000, tive um prejuízo de R$1.000 porque o cara quebrou o negócio na minha casa. Tive um prejuízo de R$1.000, não consegui cobrar o cara. Esses R$1.000 vão ser muito mais dolorosos, vão ficar remoendo na tua cabeça muito mais do que o que tu ganhou no ano passado, 36 mil. Aqueles 36 mil tu esqueceu. Mas os R$1.000 que tu tomou de prejuízo, tu vai ficar no muro das lamentações ali, ó, chorando, remoendo. Aí você faz, não alugo mais por esse canal, porque esse canal só me dá prejuízo. Outro detalhe também, a gente gosta do viés do risco zero, né? Todo mundo quer risco zero. Só que não tem como você ganhar grana, não tem como você ser uma hospedagem boa, competitiva, se você tem medo do risco. Cara, não existe um empreendedor que tem medo do risco. Não existe empreendedor. Não tem esse. Porque o risco ele é inerente a qualquer negócio. Qualquer negócio pode ser roubado, pode pegar fogo, pode quebrar, pode ser assaltado, pode ser tudo. Então, o risco não tem como. A gente ainda tem a sorte de a gente poder anunciar numa plataforma que traz resultado, que eu não pago nada e eu só pago no êxito. Onde é que tem isso? Onde é que a gente faz isso? Tá entendendo? Tipo assim, claro, hoje em dia já tá mais difundido, digamos, o iFood. O iFood funciona da mesma forma. Você pede a comida, o restaurante vai lá, vai ser cobrado a comissão se a venda acontecer. É óbvio, tudo bem. Mas quantos segmentos têm esse privilégio? São poucos segmentos que têm esse privilégio. São poucos. Então, a gente tem que tirar esse viés de pensamento, risco zero. Porque estabilidade não existe. A pandemia mostrou pra gente aí quantos meses de hospedagem não vinham assim, ó, voando, super bem e tal. E aí, do nada, acontece uma pandemia e o cara despenca assim. O cara se vê, a vida do cara muda do dia para a noite. Do dia para a noite as coisas mudaram. E aí? Então, estabilidade não existe. Outro viés de pensamento também que acontece muito. Para prestar atenção comigo. Se você já está trabalhando desde 2021, né, se você já veio o ano todo funcionando, preste atenção comigo o seguinte. De, sei lá, 100 reservas que você teve ano passado. 100, para a gente conseguir trazer isso, vamos dizer, em percentuais mais fácil. Em 100 reservas que você teve no ano passado, quantas reservas você teve problema? Quantas reservas você precisou acionar o seguro do Airbnb? Quantas? Fala aí para mim, quantas? Se você para pensar, você vai dizer, cara, eu não acionei nenhuma vez o seguro do Airbnb, nenhuma. E aí? Então você para entender o seguinte, você está negligenciando a taxa base. Por quê? Porque você para pensar que não faz sentido nenhum você ficar preso a uma plataforma por um seguro se você nunca acionou o seguro dela. Aí você pode pensar assim, cara, mas e o seguro de carro? Eu faço seguro de carro também e eu nunca acionei. Opa, peraí. É diferente. É diferente. O carro ele está em movimento o tempo inteiro. Então, qualquer colisão que acontecer pode acabar o carro inteiro. Se você levar uma pancada no meio das duas portas e empenar a coluna do carro, não recupera. Às vezes você vê o carro
com a frente boa, com a traseira boa, mas ele levou uma pancada no meio das duas portas ali, na coluna que fica aqui o motorista. Pegou na coluna aqui, é perda total do carro na hora, porque você empena o eixo do carro. Então, ali é uma situação diferente, porque você está em movimento, o risco é muito maior. Mas num apartamento, quantos apartamentos tu conhece que pega fogo? Olha para um prédio, tu acha que todo apartamento ali já pegou fogo algum dia? Nunca, é muito raro. E quando tem uma quebra, é pequena. Que eu vou mostrar como que a gente vai se proteger. Beleza? Turma, quem estiver acompanhando a live, quem estiver curtindo, né? Hoje a gente está numa sexta-feira um pouco, acho que a galera já está meio, né, vibe final de semana. Tô sentindo que vocês estão meio parados. Desce o dedinho aqui no coração, por favor, quem estiver me vendo pelo Instagram, desce o dedinho aqui no coração. E se puder compartilhar essa live, manda para 2 pessoas. Você que está me vendo no YouTube, deixa teu like aqui no vídeo. Não esquece de deixar teu like no vídeo. E, obviamente, se você puder compartilhar o canal do Lagreca, eu ficarei muito grato. Beleza? Vamos continuar. Então, para todo meio de hospedagem, né, funciona assim? Óbvio que funciona. Todo meio de hospedagem, né, ele não necessariamente precisa ter esse seguro. Existem ferramentas, né, existem, digamos, alternativas para você se proteger, que não necessariamente precisa ser um seguro do Airbnb. Por quê? Do momento que eu me isolo e acho que só posso vender pelo Airbnb, eu estou desperdiçando potenciais de outras plataformas e estou investindo toda a minha energia no único canal. Eu estou jogando as minhas fichas ali. E se der errado? E se meu anúncio for bloqueado? E se a plataforma acontecer algum pânico com a plataforma? E se a plataforma tiver com a demanda baixa no meu destino? Enfim, várias situações podem acontecer e você fica o quê? Refém de uma plataforma. Então você deixa de aproveitar a oportunidade do Instagram. Cara, o Instagram hoje é uma ferramenta que vende muito. Então você deixa de aproveitar a oportunidade pelo Instagram, você deixa de aproveitar a oportunidade por um site próprio, por um Google Meu Negócio que pode chegar uma reserva, pelo Facebook, você deixa de ter uma reserva através de uma Booking, de um VRBO. Você entende que muitas vezes a situação que você está passando hoje com a baixa demanda e o excesso de oferta e você hoje está com poucas reservas, é porque talvez seja uma culpa sua. É um excesso de proteção que eu acabei de falar de vários viés. A gente falou do viés da disponibilidade, né? O viés da prova social, né? As pessoas que repetem a mesma coisa, a gente tende a levar aquilo como verdade e não é. A gente falou da falsa casualidade, aversão à perda, viés do risco zero, negligência taxa base. Tudo isso são vieses de pensamento. Eu falei para vocês, eu fiz uma live só sobre isso. Eu tenho um livro que são mais de 100 vieses de pensamento, que eu fiz uma live só conectando todos os vieses de pensamento com o mundo da hotelaria, para você entender que o que faz você prosperar na sua hospedagem são 5 pontos: venda, marketing, operação, financeiro e mentalidade. Se você não estiver ligado aqui dentro, as suas ações não vão condizer com a estratégia que você precisa adotar para que você consiga ter o resultado que você espera. Se você quer resultados extraordinários, você tem que ser ousado. Só que ser um ousado consciente. Eu não vou ser um ousado para tomar um risco a ponto de eu chegar à ruína, a ponto de, sei lá, tomar um prejuízo muito grande. É um risco calculado. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então a gente está chegando aí, né, na metade da live, né, já para o final. Eu queria que vocês tivessem... Cadê minha caneta, meu Deus? Eu perdi aqui. Papelzinho e caneta na mão, live minha, não é Netflix, isso aqui não é seriado, isso aqui não é podcast, isso aqui é uma aula. Então preste atenção, anota aí, porque depois eu sei que você não vai querer escutar essa live de novo. Então preste atenção. Primeiro ponto, o que eu posso fazer para me proteger, Lagreca? O que eu posso fazer? Primeiro ponto, seguro residencial. Um seguro residencial não é caro. Obviamente, você tem que conversar com o corretor da sua confiança, né? Eu vi que lá no grupo tem uma aluna minha que é corretora, que eu vi que ela ofereceu aos alunos, né? Porque o seguro de aluguel por temporada é diferente do aluguel, né, residencial, aluguel tradicional. Então é importante que o seu corretor saiba dessas informações para que você não contrate um seguro depois, no momento de um sinistro, você perder, né, digamos, o álibi ali, porque você não informou ao certo no ato da contratação. Então informe que seu imóvel é de temporada, que existe, né, essa rotatividade. Então, para que você tenha a cotação correta, que esteja protegido. Esse é um caminho. Tá? Primeiro caminho. Segundo caminho, contrato de locação. Cara, e contrato de locação é algo mais simples do mundo, que pode ser assinado no ato do check-in, ou o contrato de locação pode ser, né, fazer um upload dele para aquelas empresas que têm assinatura virtual, como, por exemplo, acabei de assinar um contrato virtual da DocSign, acho que é DocuSign é o nome da empresa. Existem várias empresas que você só sobe o contrato e aí bota os dados da pessoa, manda para a pessoa por e-mail, ela abre o link, vê lá tudo, aceita, dá a confirmação, a assinatura digital tem a mesma validade de uma assinatura que seja presencial, né? Uma assinatura ali no ao vivo. Então, você pode fazer um contrato de locação por temporada. Coisa mais simples do mundo. Na internet
tem vários modelinhos, né, que você pode pegar, pode utilizar, faz pequenas alterações. Se tiver alguém na tua família que seja advogado, peça para a pessoa só dar uma revisadazinha, né, para ver se está tudo ok, se não esqueceu algum detalhe, e bola para frente. Em grupos também, né, dentro dos meus alunos também tem muito contrato, né, que eles também compartilham entre eles. Então, para você ter eficácia com esse contrato, a minha visão, né, agora eu não estou falando mais como consultor, agora talvez eu falo como advogado, né? Alguns que já me acompanham há um tempo sabem que eu não sou formado em hotelaria, que eu não sou formado em turismo, que eu sou advogado, eu sou formado em direito. Então, eu poderia dizer para vocês que, para vocês ficar um pouco mais resguardado dentro desse contrato, pega a foto, a documentação da pessoa, né, para estar ali resguardado. Isso também tem um lado muito positivo, porque quando você pede os dados, né, digamos, manda para mim a documentação das pessoas que vão se hospedar comigo, porque eu tenho que dar a entrada, eu tenho que deixar na portaria do condomínio, é um procedimento de segurança. Se a pessoa não mandar, já tenha certeza de que a pessoa não vai aparecer, né? Ou vai cancelar, alguma coisa vai acontecer. Então, o primeiro fator pode ser esse, pode te ajudar, né, a você tentar, digamos, saber se o hóspede vai cancelar ou não, que se ele não enviar, alguma coisa pode estar errada, e, ao mesmo tempo, vai te proteger. Segundo ponto, uma conta de consumo. Eu gosto de conta de consumo. Poderia ser conta de celular, conta de cartão de crédito, mas talvez, se possível, uma conta de consumo. O que é conta de consumo? Eletricidade, água, né? Então, são contas de consumo ali, de preferência, beleza? Por que isso, Lagreca? Porque se eu não tenho o seguro da plataforma, eu já tenho meu seguro residencial. E eu tenho um contrato de locação que vai me dar o quê? Que vai me dar, digamos, uma certa segurança em caso algo aconteça. Por quê? Porque eu posso demandar aquilo no juizado especial. O juizado especial, você sabe, não precisa de advogado. Você mesmo pode fazer. E é ridículo. Fazer uma peça jurídica é ridículo. Qualificação, aí você bota os fatos, o direito, né, que embasa o seu pedido e os pedidos. É 4 partes. Uma peça processual, ela tem 4 partes. Qualificação, fatos, direito e pedido. Simples. Assinou, pode dar entrada. Não precisa de advogado. E tem vários modelos na internet. Vários. E tudo isso você pode peticionar. Eu não sei se quem não é advogado não vai ter talvez a chave. Eu não sei se pode peticionar online. Mas eu sei que quem é advogado, quem tem a chave, obviamente que pode. Mas também, no juizado especial, não tem custo processual. Então, você não precisa de advogado, não tem custo processual, então você demanda lá, vai lá, dá a entrada, exatamente isso que eu falei. Por isso que essa parte inicial, a qualificação, é o quê? Os dados da pessoa, a qualificação e o endereço dela, para você poder citar a pessoa, para a pessoa poder responder o processo. Então, essa parte aí é a qualificação. A parte de baixo é o quê? A parte de baixo, os fatos. Você vai narrar o que aconteceu. O que aconteceu? Escrevi. Próxima parte é o quê? O direito. Onde que fundamenta no código o seu pedido? O que foi que a pessoa aconteceu? Tá ali, vou fundamentar dentro do código. Pegou o código ali, aí qualquer coisa você bota no Google. Direito é danos materiais. Bota no Google, vê lá qual é o artigozinho bonitinho, copia lá os artigos, coloquei lá, e o pedido. Gostaria que fosse, né, diferido um pedido de tanto, de 10 mil reais pela indenização, pronto, pediu, assinou, botou a data, protocolou, tá dentro. E esperar agora a citação. Não precisa de advogado para ir para audiência, não precisa de advogado para peça, não tem custo processual. E outro detalhe, que o juizado especial é um processo célere, é rápido. Não é justiça comum que vai ter, né, a citação da outra parte, e vai ter audiência, não sei o quê. Não, às vezes o pedido é tão óbvio que às vezes já tem um despacho sem nem ter audiência. Já tem logo lá a sentença, digamos assim, a terminativa, obviamente, que aí já dá logo e já cita outra parte, né? Dependendo, em alguns casos. Não é todo caso que isso acontece. Mas é algo célere, tá? Esse é o segundo caminho que você pode ter se você opta muito, né? Que tem que ter um seguro. Não necessariamente você precisa ter um seguro. E, por fim, obviamente, não é o recomendado, mas também é uma opção. Eu tenho a parte de calção, tá? Então, eu posso fazer uma calção, eu posso pedir uma calção. Qual é o ponto positivo disso? Porque eu estou com o dinheiro na mão, né? Se alguma coisa acontecer, eu já estou com a coisa na mão. Quebrou, vou lá, desconto, tá aqui o troco, acabou-se. É o lado positivo. E o lado negativo? É que ninguém cobra. É muito raro você ver o meio da hospedagem cobrar. É muito raro. Mas, salvo as exceções que eu falei no começo da live, sobre os 3 tipos de anfitriões, aquele anfitrião que é esporádico, aquele cara que só aluga no carnaval, aquele cara que só aluga no Réveillon, aquele cara que só aluga no Natal, ou nas férias de julho, ele pode cobrar uma calção. Por quê? Porque ele não vive daquilo, é uma vez ou outra, ele não vai perder por conta disso. Mas você, que quer ter volume de vendas, se você cobrar uma calção, aquilo é mais uma barreira na frente do hóspede. É mais uma barreira. Então, você entender que você não precisa ser dependente de uma única plataforma, né?
Olha aqui, ó, tem um comentário aqui da Andressa, ó. Eu trabalho com calção e para mim foi super conveniente. O pessoal geralmente não reclama da calção. Olha aí. Então, mas isso é um lado bom, isso é um lado bom, porque pode ser fruto de um trabalho que você desenvolve, né? Então, por exemplo, se você tem um meio de hospedagem, né, peculiar, se você tem um meio de hospedagem que é único, se você tem um padrão de meio de hospedagem, a calção não vai criar um obstáculo com isso, não. Concordo. Agora, se você tem um meio de hospedagem que não tem muitos diferenciais, se você tem um meio de hospedagem que você tem vários concorrentes que têm o mesmo produto parecido com o seu, se você cobra uma calção, aquilo vira uma barreira. Agora, no caso da Andressa aqui, pode ser, né? Eu não conheço o meio de hospedagem da Andressa, mas pode ser que ela tenha produtos exclusivos, produtos de primeira linha, produtos para um público, né, seleto, produtos, né, digamos, com particularidades, com peculiaridades. Então, obviamente que isso não impacta. Isso aí não impacta. Isso aí realmente tem razão. Mas é como eu sempre digo, eu tento trazer, né, digamos, os conteúdos aqui para as lives para que eu possa, né, tá falando com a maioria das pessoas, né? Ó, eu só alugo casa somente de alto padrão. Ó, exatamente o que eu falei, eu nem sabia, então eu adivinhei, né? Então eu adivinhei. Ó, eu só alugo somente casa de alto padrão. É exatamente isso. Como você tem um padrão, né, você aluga uma casa, né, sempre casas muito caras, é óbvio que se você cobra uma calção, as pessoas não reclamam. Por quê? Pela exclusividade, né? Ou seja, às vezes você tem uma vista massa, né? Uma casa, né? No estilo, sabe? Aquele estilo, como ela falou, alto padrão é alto padrão, né? Alto padrão, alto padrão. Depois eu vou dar uma olhada lá no seu Instagram. Depois eu vou dar uma olhada lá para ver lá suas casas. Que legal. Bacana. Obrigado, viu, pela sua participação. Estou vendo aqui, ó, Casa do Parque. Quanto de percentual cobrar na calção? Não tem o percentual. Você vai citar um valor, né? Você vai colocar um valor que seja, né, coerente. Porque também, se você pede muito, você assusta. Se você pede pouco e tiver um problema, talvez não pague o problema. Então, assim, não tem um percentual, sabe? Eu não sei te falar um percentual. Eu acho que tem que ser de acordo com o poder aquisitivo do teu hóspede. Ou seja, de acordo com o padrão, né? Ou seja, do poder aquisitivo do seu hóspede ideal, você vai ter mais ou menos uma noção aí para saber quanto que você vai cobrar, entende? Ou seja, sei lá, o cara que tem uma renda mensal, uma família que tem uma renda mensal de 7 mil reais por mês, pô, você cobrar uma calção do cara de 3 mil reais para entrar numa casa de temporada, não faz sentido. 2 mil reais, não, pô, cobra 1.000, né? Cobra 800, 1.200, mas acima disso aí, o cara que ganha 7 mil reais pagar uma calção de 2, de 3, não é nem pelo fato dele não ter, mas ele, pô, assim, às vezes o cara não quer, vou tirar da minha poupança, né? Às vezes o cara, vou tirar da minha economia, né? Porque o dinheiro talvez do giro dele, ou seja, o salário dele paga as contas certinho, não sobra muito pouco, então ele vou ter que tirar das minhas economias para ter que pagar uma calção, e aí você sabe que calção também está muito atrelado à confiança, né? A calção é muito de confiança, porque se eu pagar a calção e a pessoa não me devolver, a plataforma não está intermediando nada. A plataforma não é, digamos, digamos, devedor solidário, né? Ele não é solidário nessa operação aí, né? Nessa relação comercial. Ele só intermediou. Mas se você coletou a calção e você não devolveu, e aí, ou se a reserva foi direta e não devolveu, isso pode causar um certo medo às pessoas, né? E não vou mentir que eu teria. Eu teria esse medo. Não vou mentir, eu teria esse medo. Então, turma, essa é a nossa live aí, né? Sobre o medo de receber reservas diretas. O medo que você tem de receber reservas por fora do Airbnb. Eu espero que você tenha entendido essa live, tá? É mais uma live provocativa, né? Para que você entenda, que você pense assim, se você hoje não tem o volume de reservas que você gostaria, se você acha que o seu meio de hospedagem poderia faturar mais, você está, o quê? Perdendo tempo, simplesmente se prendendo a algo que é, digamos assim, na minha visão, incoerente. É incoerente. É assim, não existe uma coerência nisso. Porque eu atendo, né, vários alunos, né, eu atendo, né, vários meios de hospedagem, e assim, problema, eu nunca vi um problema a ponto de, assim, cara, realmente foi algo que me assustou muito. O máximo que pode acontecer, às vezes, é quebrar uma cama, o pé de uma cama, quebrar uma televisão, tipo assim, mas nada que vai levar você à falência. Eu nunca vi nenhum meio de hospedagem pegar fogo. Isso aí eu nunca vi. Mas, obviamente, você não vai ter um seguro residencial, né? Então, e é barato, que não é caro, não é um seguro caro. Então, essa é a nossa live aí para tentar destravar um pouquinho, né? Então, a gente traz com essa segurança alguns dos pilares que são fundamentais para você triplicar reservas e que eu ensino dentro do meu método Hospedagem Lucrativa. Beleza? Muito obrigado a todos que compareceram. Muito obrigado pelo seu tempo. Muita gratidão aí. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Quem puder, deixa tua curtida aqui no vídeo. Não esquece, hein? Se gostou do vídeo, deixa tua curtida. Você que tá me vendo no Instagram, desce o dedinho aqui no coração, que eu vou olhar todo mundo que curtiu, hein? Vocês estão vendo a minha live, vocês não vão me dar essa moral? Desce o dedinho aqui no coração. Desce o dedinho aqui no coração, beleza? Turma, Andressa, obrigado.
Lígia, obrigado. Valeu, turma. Muito obrigado pela presença de vocês, viu?